Olá, olá, pessoal, tudo bem? Deixar o pessoal ir entrando aí. Enquanto vocês estão entrando, eu vou passar alguns recados, tá? Certo. Primeiramente, essa live aqui eu não vou falar sobre quais vacinas devem ser aplicadas em cães ou gatos, tá? Aqui eu vou falar sobre alguns detalhes importantes que os tutores precisam saber sobre essas vacinas. Outra coisa, vou deixar essa live gravada, tá? Para facilitar a vida de quem não pode assistir, tá certo? E aí vai ficar aí no feed como informação para todo mundo poder ver depois, tá certo? Espera aí a galera entrar. Olha, se vocês tiverem dúvida, vocês podem começar, certo? Podem colocar aí nos comentários. Eu vou respondendo ao longo da live, tá bom? E aí a gente vai conversando. Pessoal, é o seguinte. Eu resolvi fazer essa live porque em um dos posts que eu fiz sobre vacinas, eu coloquei lá que ao invés de você fazer vacina nacional, você deveria fazer vacina importada. E aí eu fui... tô em casa, tenho vizinhos, tenho cães, né? Então, se vocês estiverem ouvindo aí, relevem, tá certo? E aí eu fui interrogada, né? Interrogada não, né? Uma tutora veio perguntar para saber qual é a diferença entre as vacinas nacionais e importadas. As primeiras coisas que vocês precisam saber é que essa nomenclatura tá errada, tá? A gente fala nacional e importada porque é a nomenclatura que ficou difundida e é a nomenclatura que a maior parte de vocês já conhece, tá? Mas, na verdade, o nome correto dessas vacinas são vacinas não éticas, que são as vacinas nacionais, né? E as vacinas éticas, que são as vacinas importadas, tá bom? E aí, qual a diferença entre elas? As vacinas não éticas, né? Elas são vacinas que são produzidas aqui ou fora, né? Às vezes elas são produzidas aqui, mas com insumos de fora, né? São insumos importados, vamos dizer assim. E elas são vacinas que têm produção autorizada, né? Pelo MAPA, pela Anvisa, tudo certinho, tá? Então, em relação à sua produção, em tese, ela é uma vacina de boa qualidade, tá? O mesmo acontece com a vacina ética ou importada, né? Ela também é uma vacina que tem autorização de produção, ela é produzida com produtos de boa qualidade e tudo mais, só que existe uma diferença aí no momento que vai existir o transporte, certo, dessa vacina para as pessoas que vão comprar, né? Os consumidores finais, vamos dizer assim. Por quê? A vacina nacional ou a vacina não ética, ela é uma vacina que, em tese, qualquer pessoa pode comprar, né? Então, assim, se qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa também pode acabar aplicando, tá? Diferente da vacina ética, que só quem pode comprar são veterinários ou estabelecimentos que têm veterinários e que estão, a partir de agora, eles estão assinando, né, pedindo pra gente assinar termos, dizendo que a gente que tá recebendo a vacina e tudo mais. Então, a gente já tem essa diferença, tá? Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração. As vacinas não éticas, né, que são as vacinas nacionais, elas têm, a gente chama isso de venda livre, né, que é assim, qualquer pessoa pode comprar. Além disso, não existe uma segurança, vamos dizer assim, não existe um controle de qualidade em relação ao transporte dessas vacinas do local da produção dela até chegar na mão do veterinário ou de quem está comprando essa vacina, né? Já com a vacina importada não, a gente tem essa segurança, né? A gente sabe como é que está sendo trazido. E por que isso é tão importante? Acho que vocês devem estar acompanhando aí com a questão das vacinas do Covid, que as vacinas elas precisam de uma temperatura adequada, né? Elas têm que estar refrigeradas, algumas delas são congeladas, as de animais elas são refrigeradas numa temperatura que deve ser de 2 a 8 graus. Quem já vacinou com veterinário que trabalha em clínica, consultório ou hospital, já viu que existe uma geladeira, né, no consultório e é lá onde ele pega essas vacinas. E se vocês prestaram um pouquinho mais de atenção, vocês viram que em cima da geladeira tem um termômetro, que é ali que a gente controla, tá?
Então, como não existe, não temos uma segurança, né, nessa questão do transporte, se essa temperatura ela foi mantida durante esse transporte e tudo mais, então o que é que pode acontecer? A vacina não ética, né, que é a vacina nacional, ela foi produzida com materiais de boa qualidade, só que aí o produto que foi utilizado acabou perdendo o seu efeito, né? E o produto que foi utilizado, que eu falo aqui, são os pedaços de vírus ou vírus, e aí depende do tipo de vacina que você está utilizando. Mas aí ele vai deixar de fazer efeito por quê? Porque ele chegou a temperaturas mais altas do que o que deveriam, e aí ele fica inativado, né? Então, quando a gente aplica essa vacina no animal, ele acaba não respondendo porque a vacina não está funcionando, certo? Então, quando a gente tem essa questão da vacina ética e não ética ou importada e nacional, né, a gente já tem esse primeiro ponto aí, tá? Outra coisa que deve ser levada em consideração é que hoje as vacinas importadas, elas dão garantia, né? Existe uma garantia da empresa que se o seu animal que fez o protocolo todo certinho, na data, né, tem carimbo do veterinário, não perdeu nada, e se 3 semanas após ter sido dada a última dose da vacina, o seu animal pegou uma doença que ele deveria, né, ser protegido por essa vacina, as empresas dão uma ajuda de custo, tá? Então, é uma maneira a mais, vamos dizer assim, de segurança, tá? Por que a gente fala tanto nessa questão também de vacina não ética e ética, né? Por que não usar as vacinas não éticas, que seriam as nacionais? Porque a gente nota que muita gente está aplicando, algumas pessoas que aplicam não são veterinários, né? E um dos pontos chaves para a vacina funcionar é a saúde do animal, tá? Se o animal estiver doente, ele não vai responder bem a vacinação, e além disso, ele também pode ficar doente, né? A depender do patógeno que tiver nele, o sistema imunológico dele vai ser acionado pela vacina. Aí, no caso, o sistema imunológico dele que estava ali tentando mantê-lo saudável, né, contra aquele patógeno, vai largar de mão disso e aí ele pode ficar doente, tá? Nesse caso, é importante que a vacina seja aplicada por um veterinário. Na verdade, ela deveria ser feita só por um veterinário, tá certo? Então, esse é outro ponto também, tá? Que, na verdade, aí é um ponto importante em relação às questões técnicas da vacinação, tá? Por que eu tô falando isso? Eu já passei... Olha, meu filho. Eu já passei por situações de que tutores chegaram para mim e disseram o seguinte: doutora, eu fiz 2 doses da vacina importada, né? E aí a minha pitbull ficou doente de parvovirose e morreu. Vamos lá, gente. Algumas coisas aqui vocês precisam ter ciência. E aí eu vou fazer muito um paralelo aí com as vacinas do Covid para vocês entenderem o que é que se passa, tá? Vocês viram aí que a vacina do Covid, a gente tá tomando, algumas pessoas já tomaram 2 doses, outras tomaram 3, né? Porque estão sendo feitos estudos para ver aí quantas doses que fazem com que a gente tenha uma resposta imunológica por mais tempo, né? E aí, por que isso? Nosso corpo ele vai produzir anticorpos e quando a gente entrar em contato com o vírus do Covid, a gente vai conseguir responder melhor, né? Assim, vai conseguir destruir esse vírus mais rapidamente, consequentemente vai ter sintomas mais leves e vai ficar curado mais rápido, tá? Isso é como funciona a vacina do Covid e isso é como funciona praticamente todas as vacinas, tá? Isso também funciona para os animais, tá certo? Então a gente aplica a vacina no animal para que ele produza anticorpos para ficar protegido contra determinadas doenças, tá certo? No caso, quando o animal está doente, ele não vai ter essa produção adequada, certo? E essa produção só é feita 100% não, porque nenhuma vacina é 100%, mas dentro do máximo que cada vacina permite, isso só vai acontecer após a última dose do protocolo, tá? Por quê? Porque a primeira dose ela serve só para dar vamos dizer assim, um susto ali no animal, né? Ele vai ter aquele primeiro contato e ele vai começar a produzir alguns anticorpos, mas ainda... Oi, meu amor. Só que quer participar, gente.
mas essa primeira dose ainda não é suficiente para fazer com que o animal produza anticorpos em quantidades suficientes para ficar protegido, tá? E aí a segunda, terceira ou quarta dose ela vem para isso, né? E aí o que é que faz diferenciar 3 ou 4 doses, né, para os cães, principalmente? É uma questão de imunidade que é passada pela mãe, tá? Os cães que... Oi, meu amorzinho. Os cães que amamentam, certo? Eles recebem anticorpos da mãe, tá certo? Só que esses anticorpos, eles só funcionam até certo período, eles só agem no corpo do filhote até certo período de vida dele, que é ali por volta da 12ª até a 16ª semana. Então, quando a gente vai vacinar um cão, a última dose da vacina dele tem que ser dada após 16 semanas de vida desse animal, que é o quê? 4 meses, né? Então, o tempo que ele começar é o tempo que vai dizer se ele vai tomar 3 ou 4 doses da vacina, tá certo? E aí vocês me perguntam, por que então que um animal que está aí na segunda dose, ele pode ficar doente e pode não resistir? Porque ele ainda não está com a produção de anticorpos total que deveria ficar, né? O corpo dele ainda está produzindo, ele ainda está sendo estimulado pela vacina. Oi, meu amor. Ele ainda está sendo estimulado pela vacina a produzir esses anticorpos. É por isso que quando a gente diz que quando a gente fala para você que durante o protocolo vacinal o seu cachorrinho não pode sair na rua, não pode passear no chão, ele não pode ter contatos com animais que não foram vacinados, ele não pode ir ao pet shop tomar banho. Por quê? Porque tudo isso vai fazer ele entrar em contato com alguns patógenos que o corpo dele ainda não está preparado para lidar, né? Para poder destruí-los, tá certo? Então, esses são alguns pontos, tá? Quando se fala de vacinação e que são pontos bem importantes para o sucesso da vacinação. Então, eu já falei aqui da questão de armazenamento, transporte e das vacinas, temperatura, né, que essas vacinas estão sendo armazenadas e transportadas e armazenadas, certo? A questão da sanidade do animal e se o protocolo foi feito corretamente ou não. E aí, gente, o que vai... vocês podem, né? Alguns perguntam, por que algumas vacinas elas são necessárias 3, 4 doses e já outras vacinas só precisa de uma dose? Isso aí vai muito estar relacionado à quantidade de doenças, né, que ela vai proteger, tá certo? A de cães, por exemplo, que é a polivalente, que é V8 ou V10, ela protege aí protege no mínimo de 8 doenças. Já de gatos também a gente tem aí V4, V5, né? Então, certo, já eu respondo, viu, Danilo? Então, quando você tem muitas doenças aí, você precisa que o corpo tenha uma resposta para todas essas doenças. Então, são necessárias algumas doses, né, para que ele consiga todas essas respostas, tá certo? Vamos lá. Quais as doenças que as vacinas previnem, que muitos clientes perguntam? Vixe, aí vai depender, certo? Porque para cães existem 5 tipos de vacinas diferentes que eles tomam, né? Que é a polivalente, a antirrábica, a de giardia, a de tosse dos canis e a do calazar. Já os gatos, eles tomam 2 tipos de vacinas, que é a polivalente, que protege contra 3, 4 ou 5 doenças. Que nada, Camila. Obrigada. A polivalente de gato, que protege contra 3, a gente tem contra 3, 4 ou 5 doenças, e também a antirrábica, né? Então, assim, os protocolos dos gatos, eles são mais simples, tá? Mas aqui o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: por enquanto, né, a gente ainda tem que alguns estudos, a gente tem que ver em relação realmente à eficácia da vacina não ética para ética, né, que seria a nacional e a importada. Acontece que a gente vê, eu e alguns outros veterinários, a gente vê em consultório que animal que recebeu a vacina nacional, mesmo tendo sido aplicada por veterinário, tudo certinho, um animal saudável, a gente acaba ainda pegando o animal ficando doente, grave, né, contra as doenças, né? Então, assim,
O animal ele não teve uma resposta imunológica adequada, e aí a gente entra muito naquela questão de transporte e armazenamento que provavelmente não foi adequado, tá certo? E não adianta você culpar a vacina enquanto o animal está em protocolo vacinal, tá? Porque o corpo dele ainda não produziu tudo, ele ainda não está preparado para passar por desafios imunológicos, tá certo? Chegou muito atrasada? Chegou não, Amanda, eu que me atrasei. Deixa eu ver aqui, tem a galinha. Pessoal que entrou. Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí, tá certo? Isso mesmo, começou eram às 7h20. Ai. E aí, pessoal, às vezes acontece o seguinte, a gente tem acontecido, né, bastante ultimamente, que é o seguinte, a gente tá numa época aqui em Mossoró que tá tendo parvovirose por brincadeira, os cães estão tendo bastante parvovirose, tá? E aí, alguns tutores, eles têm atrasado as vacinas, né? Atrasado no sentido de eles demoraram um pouco a começar o protocolo vacinal, já vem trazer animal com 3, 4 meses de idade. E é um animal que tem contato com animais na rua, né? Que eles passeiam e tudo mais. E o que tem acontecido é que quando a gente... já respondo, tá, Camila? Que quando a gente vacina esse animal, né, que em tese ele deveria estar saudável, ele já tinha entrado em contato com algum patógeno. Então, a vacina, ela causa um desafio aí nesse sistema imunológico do animal. E o sistema... E aí, o que estava segurando ele ali para ele não ficar doente, se esvai, né? E aí, ele acaba ficando doente, certo? Então, assim... Oi, meu amor. Então, assim... Nesse caso... Não tem, entendeu? Não existe uma culpa aí, porque o que acontece é que muitos tutores, eles querem colocar a culpa em alguém, mas não tem como a gente culpar ninguém, entendeu? Mulher, falou que tá aqui, ó, querendo aparecer, que eu sou metido. Chegue, meu amor, chegue, aparece aqui, dê oi pro povo. Vamos lá, Camila, em relação à vacina do Calazar, não pode atrasar, né? Na verdade, nenhuma vacina pode atrasar. Quando a gente atrasa a vacina de acordo com o que manda o protocolo do fabricante, a gente acaba tendo que dar uma dose a mais, tá? Por que isso? Porque quando a gente aplica a vacina, a gente causa um estímulo no sistema imune do animal, certo? Para ele produzir os anticorpos, tá? E aí é necessário... Pera, Flock! E aí é necessário que durante determinado período que já foi feito estudos, certo? Já tem estudos sobre isso, seja aplicada uma nova dose da vacina para que o sistema imunológico do animal continue produzindo, né, naquela mesma linhazinha assim, os anticorpos. Quando você atrasa, o que é que acontece? Ele, ao invés de fazer isso e continuar em linha reta, não, ele desce. Então você vai aplicar, é como se você estivesse induzindo o sistema imunológico dele de novo a produzir esses anticorpos, entendeu? Então, é por isso que não é bom o atraso, tá? Porque além de você gastar mais, e vamos combinar que a vacina do Calazar não é barata, né? Além de você gastar mais, você vai ter que dar uma dose a mais no animal, tá certo? E aí, o que é que os fabricantes recomendam, né? Da vacina do Calazar, que eu tô falando aqui. Eles recomendam que se houver um atraso de até 30 dias... Sai, Flock, desse emitido. Se houver um atraso de até 30 dias... da dose, não vai precisar repetir uma dose, tá? E se, por exemplo, é vacinação anual, certo? E houver um atraso de até 30 dias, também não precisa refazer o protocolo. Mas, se esse atraso passar de 30 dias, aí sim será necessário refazer o protocolo, tá? Deixa eu ver aqui. E a V10 tem algum problema caso atrase um pouco? A V10, na verdade, todas as vacinas, elas entram um pouco nessa questão dos 30 dias, tá certo? Atrasou 30 dias, até 30 dias, a gente só faz a dose de reforço, ou seja, qual for a dose que seria aplicada. Mais do que isso, talvez seja necessário fazer o protocolo novo, tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Prontinho, pessoal.
A ideia era essa, certo? Era só para esclarecer, mas como eu sabia que seria um vídeo mais longo, eu resolvi fazer uma live aqui. Vou deixar essa live salva, tá certo? Para poder outras pessoas verem. Compartilhe essas lives com outros tutores que vocês conhecem, para eles entenderem o que é que acontece, por que que é importante não atrasar a vacina, por que que é importante fazer vacina com um veterinário, certo? O veterinário tem que fazer. É por isso que quando você chega no pet shop e diz assim, doutora, me dê uma dose da vacina que eu vou aplicar em casa, a gente não vende, certo? Ou então, se acaba vendendo, a gente diz que não assina, né? A gente não carimba, você não vai ter direito à garantia. Por quê? Porque a gente não sabe como é que está sendo feita a vacinação desse animal, entendeu? Então, quem tem que fazer essas vacinas é um veterinário, tá? O veterinário tem que olhar. Quem já foi para consulta comigo, acho que já conhece minha frase jargão. E aí, tá tudo bem com ele, comendo, bebendo, xixi e cocô normal? É o primeiro, assim, que eu pergunto para saber. E enquanto eu pergunto isso, eu estou avaliando o animal, olhando mucosa, vendo se não tá desidratado, vendo se não tá com febre. Por quê? Porque é o mínimo que eu consigo ver ali para ver se o animal não tá doente, tá certo? É importante, sim, esse esclarecimento. Muita gente às vezes não sabe, e aí a ideia aqui é repassar para vocês, tá certo? Mais alguma dúvida? Obrigada, Gi! Pois é, né, Amanda? Você já foi, né, já fez a primeira dose do seu cachorrinho, já tá aí para ir para a segunda, você viu como é, né? Já sabe, decorado como é que eu falo. Tá certo, pessoal? Vou finalizando por aqui, tá bom? Eu também me apaixonei por ele, mas aí eu não posso me apaixonar muito pelos meus clientes, né? Pelos meus pacientes, na verdade, porque senão o Floco fica com ciúmes. Todo dia eu chego em casa e o Floco fica reclamando. Pronto, pessoal. É isso. Boa noite aí a todos e até a próxima.